Oi, gente. Nessa aulinha aqui eu gostaria de fazer só uma demonstração para mostrar para vocês mais ou menos, para ilustrar na realidade as linhas de campo magnético, as linhas de força dentro do campo magnético, para vocês terem uma visão melhor. Essas linhas são linhas imaginárias, como a gente viu aí na aula. Elas servem para representar geometricamente o campo magnético em torno de um ímã, né? Ou, né, que é um corpo imantado, ou de um fio conduzindo corrente. Então, eu gostaria que vocês olhassem aqui, ó, que nós temos uma folha de sulfite aqui, onde eu joguei um tanto não, eu joguei um pouquinho de limalha, de pó de ferro, que a gente pega lá na serralheria mesmo. Gostaria que vocês olhassem como que tá essa forma dela, tá? Antes de eu continuar, olha como que está a forma dessa limalha de ferro, pó de ferro. O ferro, o níquel, cobalto são elementos, são substâncias ferromagnéticas. São materiais que são atraídos pelos ímãs, porque o ímã é o óxido de ferro, o ímã natural, e mesmo que o ímã seja artificial, que às vezes são feitos de outros elementos, eles atraem materiais ferromagnéticos, que é o ferro, o níquel, o cobalto e todas as ligas desses materiais, sem contar também o disprósio e o gadolínio. Bom, então aqui eu coloquei, só antes de eu colocar o celular aqui para ficar mais fácil para mim, eu coloquei aqui um pouquinho de limalha. Olha só a disposição dessas limalhas, desse pó de ferro, tá bom? Agora aqui, ó, eu quero mostrar para vocês também os ímãs, né? Nós temos aqui embaixo dois ímãs. Esses ímãs em forma de barra, nós temos ímãs de diversos formatos, né? Aqui, ó, eu posso colocar, vocês vejam que eles estão se repelindo. Ó, eu estou segurando esse daqui, eles estão se repelindo, né? Se eu virar um deles, olha, houve atração. Então, nós sabemos que cada ímã, ele tem dois polos. De um lado, o que são os polos de um ímã? Os polos são as extremidades dos ímãs. Então, de um lado é polo norte, de outro é polo sul. O que é o polo norte? É aquele que aponta para o norte geográfico da Terra. Polo sul é aquele que aponta para o sul geográfico da Terra, que vai vir explicando aí na outra aula. Então, nessas extremidades aqui, ó, o campo magnético é mais forte. Então, ao mesmo tempo, no mesmo ímã coexistem os polos norte e sul. Aqui eu só não sei quem que é norte e sul, eu sei que eles são diferentes e eles têm propriedades diferentes. De modo que se eles se atraem, são polos diferentes, polos de nomes contrários se atraem. Então um é norte, o outro é sul. Agora, se eu colocar aqui polo norte com norte ou sul com sul, eles se repelem. Então aqui eu não sei se é sul com sul ou norte com norte, mas eles se repelem. Olha, se eu virar, eles se atraem. Tá bom? Bom, nós vimos que se a gente tem dois polos se repelindo, veja que aqui os ímãs estão se repelindo. Mais uma vez, eles estão se repelindo. Então, eu vou colocar dois polos aqui, ó, de frente um para o outro, de forma que eles se repelem. Eu só não sei se é norte com norte ou sul com sul, mas a demonstração é a mesma. E eu gostaria que vocês olhassem o seguinte: uma demonstração das linhas de força. O campo magnético está aqui, ó, principalmente nessa região perpendicular ao plano do ímã. Então, eu vou colocar, a gente não vê esse campo magnético, a gente vê a ação dele, que é a atração ou repulsão. Eu vou pegar essa folha que está com o pó de ferro, bem devagarzinho, e vou colocar em cima dos ímãs. Observe o que vai acontecer. Vou colocar a folha em cima dos ímãs. Olha aqui para vocês verem. Se vocês observarem, nós temos mais ou menos aqui, ó, uma configuração das linhas de campo, né, em torno desses ímãs. E à medida, uma outra coisa que eu queria que vocês observassem é que aqui, ó, nas extremidades do ímã, o acúmulo de limalha de ferro foi maior. Observe aqui, olha, nas extremidades do ímã, o acúmulo das limalhas foi maior. Por quê? Porque o poder magnético, o campo magnético é mais intenso. Então é o seguinte, se eu movimentar um pouquinho essas limalhas, vocês vão observando, eu vou chegá-las um pouquinho mais, que aqui, ó, vai se dividindo. Observa, olha o que está acontecendo. Vão algumas limalhas para um lado e outras para a esquerda, vai um pouco para o ímã da direita, outro para o ímã da esquerda. Elas não se ajuntam.
vai chegar um momento que elas aqui, ó, entre os ímãs, se eu chegar todas as limalhas, olha, se eu chegar todas as limalhas para próximo dos ímãs, não vai ficar nenhuma limalha entre um ímã e o outro. Sabe por quê? Porque eles estão se repelindo. Eu estou movimentando aqui, estou batendo mais um pouquinho, elas vão se agrupando para um lado e para o outro. Aqui também tem cisco, viu, gente? Isso aqui é um pouquinho de sujeira, que a gente pega lá na serralheria, tem um pouquinho de cisco. Observe como que as limalhas se agruparam, se organizaram aqui, ó, em torno dos pós das extremidades. Então, o poder magnético das extremidades, ele é mais forte, né, nos polos do ímã. Olha como que ficou a junção ali de a disposição de limalhas, né? Bom, agora eu vou tirar essa folha. Eu fiz aqui com o caso da repulsão. Deixa ela aqui à parte. Agora eu vou colocar esses ímãs aqui, ó. Agora eles estão se atraindo. Então eu não sei se não sei não. Um polo aqui é norte e o outro é sul. E eu vou pegar uma outra folha com as limalhas espalhadas aleatoriamente e vou colocar aqui sobre esses ímãs. Tá? Vou pegar aqui as limalhas, só um minutinho, e vou colocar em cima desses ímãs. Agora a configuração vai ser diferente. Olha aqui nessa região, nesse caso da tração, é mais fácil da gente visualizar as linhas. Olha aqui. Essas limalhas, nós não vemos as linhas de força, porque essas linhas são imaginárias, mas as limalhas se organizam devido à influência do campo magnético, formando linhas, né? Elas se agrupam. E essas linhas são mais nítidas aqui, ó, nas proximidades. Vocês vejam que aqui eu coloquei bastante limalha, porque eu estava com medo de derramar, então eu já coloquei um pouquinho a mais. Então, vocês podem ver que aqui nas proximidades do ímã, elas se organizam melhor devido à influência do campo magnético. Então, olhando só nos ímãs, a gente não visualiza as linhas, mas colocando as limalhas, né, sobre a folha em cima dos ímãs, essas limalhas elas formam as linhas. E observe agora que é diferente no seguinte sentido. Como os ímãs estão se atraindo, as linhas de força vão partir de um para o outro. Olha a região que vai ficar entre os dois ímãs. Olha lá para ver que agora vai ficar ali malha de ferro entre os dois. Por quê? Porque eles, olha aqui para ver. Olha que agora fez uma linha, porque agora eles se atraem, né? Deixa eu só juntar essa aqui também. Olha a quantidade de limalha que fica sobre as extremidades dos ímãs, mostrando que os polos magnéticos, que as extremidades que são chamadas de polos, o campo magnético é mais forte. Agora olha aqui, ó, essa configuração ela é diferente da anterior, onde os ímãs se repeliam. Porque agora, como eles estão se atraindo, as linhas vão partir de um para o outro, tá bom? Então isso aqui foi só uma pequena demonstração, né, para vocês observarem que existe atração, que existe repulsão e que essas linhas são imaginárias, mas que com as limalhas a gente consegue visualizar um pouquinho melhor essas linhas de campo ou linhas de força que representam o campo magnético. Tá joia?